Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de finanças. Hoje falaremos sobre o modelo de precificação de ativos, sendo mais específico, falaremos sobre o modelo CAPM. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Vunesp, que foi cobrado agora, no ano de 2025. Então, para o enunciado. O modelo de precificação de ativos de capital CAPM estabelece uma relação entre o risco sistemático de um ativo e o seu retorno esperado. O cálculo do CAPM considera. Bom, qual que é a missão de vocês? Tenta resolver antes do professor. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a alternativa. Opa, como eu sempre falo, antes de trazer o gabarito, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, o quê? Está nos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. Bom, o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. A banca foi bem direta. Ela falou sobre o modelo de precificação de capital, CAPM. Só lembrando que não só existe o CAPM, existe outros modelos de precificação de ativo, tudo bem? Mas vamos começar com esse aqui. O CAPM, ele trouxe que nós, de fato, nós vamos ter uma relação entre o risco sistemático e o quê? E o retorno esperado. Então, como dizia meu professor lá no ensino médio, a gente consegue literalmente pôr no gráfico, tá, pessoal? Então é o seguinte, vamos lá. Então aqui nós vamos ter nosso beta, tá? O que que é o nosso beta? É o nosso risco sistemático, tá? E aqui nós vamos ter quem? Nós vamos ter, não que é o nosso risco sistemático, desculpa, aqui na verdade nós vamos medir a sensibilidade do ativo. Só lembrando que quando nós temos um beta muito pequeno, então nós estamos assumindo menos risco. Um beta muito grande, vamos assumir mais risco, tudo bem? Mas isso aqui vai ser assunto para outros e outros vídeos. Ou caso vocês queiram se aperfeiçoar, como eu sempre falo, é só você acessar meu site, nós temos cursos de economia, de finanças, tá? A gente costuma aprofundar bastante esses conteúdos relacionados ao modelo CAPM. Mas mas vamos focar aqui na questão, sem nos aprofundar, nos aprofundando, mas com relação aos exercícios, tudo bem? Perfeito. Então aqui nós temos o nosso beta e aqui nós temos o nosso retorno esperado. Pessoal, aqui nós temos a nosso ativo livre de risco, né? Aqui no Brasil conhecido como a taxa Selic, então vamos chamar aqui de risk free. E aqui nós vamos ter o nosso risco de mercado. Bom, aí eu pergunto para vocês, a diferença, tá? Independente da onde nós vamos posicionar nosso retorno esperado, pessoal, independente, se você pegar o risco de mercado e subtrair do risk free, tá? A diferença entre ambos, nós vamos ter aquilo que a gente chama de prêmio, tá? Então, isso aqui é um prêmio, tá? Então, que a gente chama de prêmio. Perfeito. Então, agora que a gente já trouxe essas informações aqui para o gráfico, vamos desenvolver a fórmula. No modelo CAPM, nós vamos ter o seguinte: o retorno esperado vai ser basicamente risk free, tá? O ativo livre de risco, mais o nosso beta, que multiplica o nosso prêmio de mercado. Qual que é o nosso prêmio de mercado? Nosso prêmio, né? O risco de mercado menos o risk free. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Isso aqui lembra muito a nossa regressão linear, tá? Então, se você entender de regressão linear, isso aqui é praticamente a mesma fórmula. Bom, só trazendo em miúdos, vamos entender isso aqui, ó. O que está dizendo na alternativa A? Está falando que o cálculo do CAPM considera a taxa livre de risco. O que que é a nossa taxa livre de risco? Nosso risk free. Tá? Opa, nós temos o nosso risk free. Perfeito. O que mais que ela considera? O prêmio de risco de mercado. O prêmio risco de mercado é a diferença do risco de mercado e o risk free. Então, nós temos o nosso prêmio aqui. Tudo bem? E, além disso, ela vai medir a sensibilidade. Temos que levar em consideração a sensibilidade, tá? Do nosso risco de mercado. Então, nossa sensibilidade ele está sendo marcado pelo nosso beta, tá? Então, nosso coeficiente angular, tudo bem? Então, basicamente, são essas três ferramentas, são essas três informações que nós vamos utilizar, tá? Então, com isso de cara, a gente já consegue concluir
porque o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. Observa, ó, não tem nada a ver lucro líquido, tá? Investimento aportado, não. A gente só está falando realmente dessas três ferramentas aqui, tudo bem? Então, mais uma vez, gabarito dessa questão, alternativa A. E bom, como sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de CAPM, APT, ou então outro modelo de precificação de ativos, não deixe de conhecer meus cursos de finanças ou então de economia, clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!